Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Favor do Rei. O meu nome é Lucas, eu sou missionário e é um prazer ter você aqui neste canal. Sinta-se abraçado, sinta-se à vontade para assistir todos os vídeos aqui do canal. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Você vai gostar de ser um dos inscritos aqui do canal, porque aqui tem muita coisa boa. Aqui eu posto vídeos só falando a respeito da palavra de Deus. E para mim, Deus vem em primeiro lugar. Eu sou servo de Deus e eu convido você a ouvir a palavra de Deus para que você possa experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Se inscreva no canal e seja mais um inscrito aqui e você vai ver como Deus vai te abençoar através da santa palavra dele. E se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, com seus amigos, com seus familiares, enfim. Então, dito isso, eu vou falar aqui o assunto do vídeo, que é a respeito de como você deve orar a Deus, como você deve dirigir a sua oração para o Senhor de uma maneira que você vai ser atendido ou atendida. Então, é muito comum que as pessoas elas orem de uma maneira errada às vezes. Por que isso acontece? Porque as pessoas elas querem as bênçãos para si. Elas querem serem abençoadas de uma forma egoísta. Elas não pensam no próximo às vezes. E Jesus ensinou uma coisa totalmente ao contrário. Jesus ensinou nós a amarmos ao próximo como a nós mesmos. Claro que nós devemos nos amar, porque Deus nos amou, devemos amar em primeiro lugar ao nosso Senhor, devemos amar a nós mesmos e devemos amar a nossa família, nossos amigos e as pessoas em geral. Até nossos inimigos nós temos que amar, até os nossos inimigos. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a respeitar. Temos os 10 mandamentos, temos as leis do nosso país, nós temos que sermos cidadãos de ponto e vírgula com relação tanto às leis deste mundo como às leis celestiais. Então, quando nós formos orar, nós devemos pedir não só bênçãos para nós, porque é natural do ser humano enxergar só a si mesmo, achar que só precisa pedir para si, não precisa pedir para os outros. Que Deus não pode se lembrar dos outros, é para lembrar só de você. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu o ponto onde eu quero chegar? É nesse ponto que eu quero chegar. Muitas pessoas são egoístas. E muitas vezes Deus não responde às nossas orações porque nós somos egoístas. E nós queremos Deus só para nós, para os outros não. Então, isso é um problema muito sério. Pode parecer um detalhe, mas isso faz uma diferença muito grande quando nós vamos orar. Eu gosto sempre de orar pedindo não só para mim, mas também pedindo bênçãos para os outros, bênçãos para o próximo, bênçãos para os meus amigos, bênçãos para os meus vizinhos, bênçãos para as autoridades, bênçãos para os enfermos, bênçãos para os encarcerados, bênçãos para os viciados, para todo mundo. Isso agrada o coração de Deus, porque Deus quer que nós sejamos pessoas que pensam no próximo, que nós tenhamos compaixão do próximo, comunhão com o próximo. É claro que você não vai ser amigo de todo mundo, não dá para fazer isso, porque a quantidade de pessoas que nós conhecemos é limitada, você não conhece todo mundo. Mas isso não te impede de orar pelas pessoas que você não conhece. Então, é o nosso dever sabermos orar, pedir a Deus de uma maneira educada, pedirmos a Deus de uma maneira singela, com amor. Deus sabe quando você ora com raiva. Deus sabe quando você está com inveja. Deus sabe quando você está com o coração
magoado. Deus sabe de tudo, não adianta você querer enganar Deus, você não vai conseguir. Então, se você achar em algum momento que você pode enganar Deus, você estará enganando a si mesmo, porque é impossível. Deus sabe de todas as coisas. Então, quando você for orar, esteja com o coração quebrantado. Tenha compaixão do próximo. Tenha amor pelo próximo também. Lembre-se dos outros, lembre-se dos enfermos, lembre-se dos aflitos, lembre-se das famílias que precisam de oração, lembre-se das pessoas necessitadas, lembre-se principalmente das autoridades que são elas que governam o nosso país. Então nós devemos orar por todos, por todo mundo, por esse mundo como um todo, para que Deus possa vir ter misericórdia das almas e das vidas das outras pessoas e também da humanidade como um todo, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha derramar toda sorte de bênçãos, para que Deus venha trazer paz onde há conflito, para que Deus venha trazer amor onde há discórdia, para que Deus possa fortalecer o aflito, para que Deus possa recuperar aquela pessoa que se sente destruída emocionalmente, ou fisicamente, ou financeiramente. Então nós temos que orar dessa forma. Quando você for orar, deixe para pedir as bênçãos de Deus para você por último. Ore primeiro pelos outros. Ore primeiro pelos outros. Ore pelos necessitados. Ore pelos encarcerados. Ore pelas autoridades. Ore pelo pastor da sua igreja. Ore pelos irmãos da sua igreja. Ore pelos missionários. Ore pelas famílias. E depois peça as bênçãos para você também. Porque aí a sua oração, ela vai subir até os céus. E Deus vai te ouvir. E Deus vai te abençoar. Porque você sabe que Deus ouve a oração do justo. A oração sincera. Não a oração hipócrita. Não a oração egoísta, mas a oração honesta. A oração onde Deus vê amor, onde Deus vê compaixão, onde Deus vê sinceridade. Então, é muito comum também as pessoas orarem a Deus só quando elas sentem uma dor. Ah, hoje eu não posso orar porque eu estou com pressa, eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Hoje eu vou dormir até demais. Aí não ora antes de dormir. Quando acorda, diz que não tem tempo para orar porque precisa fazer o café da manhã para poder ir trabalhar. Aí pega um trânsito, chega ao trabalho, trabalha o dia todo, volta e a oração fica de lado. Essas pessoas assim são pessoas desconectadas com Deus, são pessoas que estão se afastando de Deus e colocando uma desculpa como motivo, colocando o trabalho como desculpa, colocando a ocupação como desculpa. Coloca qualquer coisa, inventa qualquer desculpa para poder não fazer a obrigação. Se bem que orar não é bem uma obrigação obrigada assim, você tem que orar. Isso tem que partir de você. Isso tem que ser um costume, isso tem que ser um hábito, isso tem que ser um prazer, uma alegria, uma coisa espontânea que vem de você, uma vontade sua. Ninguém vai lhe obrigar a orar. Mas Deus se agrada quando você conversa com Ele. Quando você entra em contato com Deus, Deus se agrada. E Deus te ouve. Quanto mais você conversa com Deus, mais Deus se aproxima de você. Mais Deus está presente na sua vida, mais Deus vai lhe abençoar. Acredite, Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele atende as nossas orações. Se você está orando por alguém enfermo, Deus vai ouvir. Se você estiver orando para abençoar a vida das pessoas, Deus vai ouvir. Se você estiver orando para Deus abençoar a sua vida, Deus também vai ouvir. Se você estiver orando exatamente pedindo uma bênção para si, e primeiro você tiver orado por outras pessoas, você vai conseguir que Deus te ouça. Agora, tem muitas pessoas que não oram
porque acham que Deus demora para responder as orações. Eu pedi para Deus uma bênção, isso já faz 3 meses e a bênção não veio ainda. Mas Deus disse que não ia providenciar. Você sabe quanto tempo isso pode levar? O tempo seu é um, o tempo de Deus é outro. Talvez Deus vai te surpreender na hora que você nem espera. A bênção chega. Mas Deus, ele nunca é tardio. Deus, ele nunca se atrasa. Ele dá a bênção no momento certo. Basta você aprender a esperar. Até isso você tem que aprender. E é só você não, eu também tenho que aprender a esperar, que eu não sou perfeito não. Mas eu procuro entender a vontade de Deus e procuro entender os meus defeitos. Eu também tenho defeitos, eu não sou perfeito. Mas Deus tem me ajudado a me levantar cada dia mais. Deus tem me calçado os meus pés com a sandália da sabedoria, com o escudo da fé. Eu tenho feito coisas grandiosas, eu tenho pregado a palavra de Deus e Deus tem me abençoado. Eu acredito, meu amado ou minha amada, dependendo de quem esteja me assistindo, que Deus ouve a oração do justo. Deus ouve o nosso clamor. E não precisa você se exaltar, gritar, porque Deus ouve a oração sincera, a oração de quem clama com educação, de quem fala com amor. Você veja que quando você vai falar com uma pessoa, você tem que ser muito educado. Você tem que ser uma pessoa totalmente suave. Para quê? Para que aquelas palavras surtam efeito. A palavra gritada, ela não surte efeito. Ah, Deus, porque eu quero ser abençoado, eu preciso ser abençoado, eu preciso dessa bênção alcançada. Então, se você falar com Deus de qualquer jeito, você perde a razão. Soa até mal, você acha que Deus não se incomoda com isso? Então, se para você chegar numa autoridade e pedir alguma coisa, ou falar alguma coisa, ou para você falar com qualquer outra pessoa, se você não falar com educação, você não é ouvido. Imagine com Deus. Você precisa falar com amor, você precisa falar educadamente. E isso não é detalhe não, isso aí é coisa, é um padrão a ser seguido. Então, quando nós oramos, nós temos que orar pedindo para Deus nos abençoar de uma maneira educada. E primeiro temos que pedir pelas outras pessoas, pelas autoridades. Depois temos que pedir para nós, para que Deus abençoe a nossa vida, para que Deus abençoe os nossos planos, para que Deus abençoe a nossa família, para que Deus abençoe a nossa saúde, enfim, pedirmos a Deus o que é mais importante, sabedoria. Veja que o rei Salomão, quando ele pediu a Deus, ele podia pedir qualquer coisa, ele podia pedir riqueza, ele podia pedir vitórias nas guerras, mas ele pediu sabedoria, que é o mais importante. E foi o homem mais sábio que já existiu, o rei Salomão. Então, Deus é um Deus que nos ouve, é um Deus vivo. Daí a gente pode tirar a ideia de que, segundo a ciência, temos aí a teoria da biogênese, né, dentro da biologia aí, onde somente um ser vivo gera seres vivos. Nós temos um Deus vivo que gerou seres vivos. Um Deus que fez o homem do pó da terra. Deus criou o ser humano para ser um ser que serve a Deus. Nós somos seres vivos e servimos a um Deus vivo. E isso nos torna seres especiais porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos a fisionomia do Altíssimo. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança.
Então nós temos que nos orgulhar de sermos filhos de Deus. Mas para nós sermos realmente considerados filhos de Deus, nós temos que fazer a vontade do Pai, para que nós possamos alcançar a sua graça e misericórdia. Porque a salvação, ela não é mais por sacrifício, mas sim pela graça. Foi nos dada de graça, por amor e misericórdia. Então, eu espero que você tenha gostado dessa palavra amiga. Deixe o like desse vídeo se você gostou, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.